Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dividir uma palavra com você, para falarmos da palavra de Deus que servirá de alimento e sempre será o alimento para a minha e para a sua vida. Nós vamos falar um pouquinho hoje da vida de Sansão, rapidamente sobre a vida de Sansão, que está lá no livro de Juízes, capítulo 13. E a Bíblia vai dizer que Israel, eles viviam há 40 anos sendo afligidos pelos filisteus por causa dos seus erros, por causa das suas desobediências ao Senhor. E a Bíblia vai dizer assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E a Bíblia vai dizer que no versículo 2, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril, e certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. E todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nem nada impuro. E aí ela faz, Deus aqui nessa aparição do anjo, a esposa de Manoá, Deus ele faz um pacto, ele faz uma aliança, que o menino, no versículo 5 diz: e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele inclinará, ou seja, iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. E aqui nós vamos ver, irmãos, que Deus ele faz uma aliança com a mãe de Sansão, ou seja, onde Sansão ele não deveria raspar a sua cabeça, ou seja, ele tinha uma aliança com Deus para com a família de Sansão e com o próprio Sansão. Ou seja, enquanto Sansão obedecesse à aliança, ou seja, enquanto a aliança não fosse quebrada, Sansão teria força para vencer os filisteus, os inimigos do povo de Israel, os inimigos de Deus. Mas nós vamos entender, irmãos, que Sansão ele foi crescendo, e aí literalmente Sansão, o seu poder vinha da aliança com Deus, literalmente a sua força vinha da aliança com Deus através dos seus cabelos, né? E aí nós vamos entender, irmãos, que um certo dia Sansão ele se apaixona por uma mulher, e aí essa mulher o levou à ruína. E aí nós vamos entender por quê. E aí nós vamos, aqui na Bíblia, a Bíblia vai dizer que no versículo 20, né, do capítulo 15, a Bíblia vai dizer: Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Ou seja, então Sansão ele lidera Israel como juiz durante 20 anos, ou melhor, enquanto durou a aliança, né? Ou seja, enquanto Sansão não quebrou a aliança que ele tinha com Deus, o domínio dele contra os filisteus duraram 20 anos. E aí no versículo 4 do capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Sansão ele se casou, ele se juntou com uma mulher chamada Dalila. E aí vai dizer assim, depois, no capítulo 16, versículo 4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que esse vale de Sorek era uma bacia hidrográfica fantástica. E Sansão ele se apaixona por essa mulher. E essa mulher Dalila, nós não temos relatos precisos a respeito disso, mas alguns dizem que ela era uma mulher filistéia. Então Sansão ele se junta com o próprio inimigo, e esse inimigo ele levou à destruição e à morte de Sansão. Nós vamos compreender, irmãos, que Dalila ela foi coagida pelos filisteus porque eles entenderam e eles viram em Dalila uma mulher ambiciosa, uma mulher que ela faria qualquer coisa por causa da ambição. E aí nós vamos também imaginando nisso, e talvez se Dalila fosse uma filisteia, ela além de ganhar dinheiro por causa da sua ambição, também ela estava ajudando
ajudando o seu povo, né, a se vingar de Sansão e a se vingar de Israel. Os filisteus sempre foram inimigos declarados de Israel, sempre foi assim na história bíblica, né? E aí no versículo 16 do capítulo 16, a Bíblia vai dizer: importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ou seja, então Dalila todos os dias ela ia diante de Sansão e ela queria a todo custo saber o porquê, de onde vinha aquela sua força. E Sansão sempre dava um jeito de enrolar, sempre dava um jeito de não falar a verdade. Mas nós vamos compreender, irmãos, que Sansão ele tinha um ponto fraco, a sua mente. Sansão ele não conseguia guardar segredo, né? E aí a Bíblia diz que no capítulo 16, do versículo 16, Sansão já estava a ponto de morrer. Já estava fadigado, porque todos os dias a sua esposa vinha querendo descobrir o seu segredo e vinha melancólica e de uma certa forma tentando pegar a mente de Sansão e deixá-la realmente perturbada, porque ela já havia percebido que o ponto fraco de Sansão estava na sua mente. Ele não ia conseguir guardar esse segredo por muito tempo, né? Ou seja, então Sansão ele tinha um ponto fraco, e o ponto fraco era a sua mente. A sua mente o traía, ele não conseguia guardar segredo. E a partir do momento, irmãos, que Sansão ele conta o seu segredo, a sua esposa Dalila, ela o traiu com os filisteus. E a Bíblia vai dizer que ali é quebrada a aliança entre Deus e Sansão. E aí Sansão ele passou a ser vulnerável tão quanto os homens comuns, né? Então a Bíblia vai dizer que Sansão ele lutou com um leão, ele venceu um leão. Sansão ele matou mais de 1000 filisteus com a queixada de um jumento. E a Bíblia vai dizer que por causa da fraqueza de Sansão. Então nós temos que observar, irmãos, que a nossa fraqueza é a nossa mente. Então o inimigo das nossas almas, ele sempre vai literalmente nos alcançar ou tentar minar o nosso poder de influência, o nosso poder de uma certa forma, nos resguardar no nosso ponto negativo, no nosso ponto fraco. E aí, quando ele alcança o nosso ponto fraco, ele nos derruba onde nós tínhamos o maior domínio. Você entende? Então, ali, o ponto fraco de Sansão era a sua mente. Então, desde o Éden, que é o ponto fraco da humanidade, é a nossa mente. A Bíblia diz: resistireis ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Ou seja, então resistireis ao diabo através do quê? Através da plenitude da mente, através do controle da mente, não permitir que Satanás ele venha influenciar a nossa mente e nos afastar da presença de Deus, quebrar a aliança com Deus, né? Então a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, ou seja, seja obediente a Deus, né? Se humilhe diante da presença de Deus, se renda a Ele, ou seja, resistas ao diabo, ou seja, resistas a Satanás, através do quê? Através da nossa mente, irmão. O diabo ele sabe que o nosso ponto fraco está na nossa mente. Então não importa que situação nós estejamos vivendo, mas nós temos que resistir, nós temos que nos humilhar na presença de Deus, né? Sujeitar-nos a Deus, né? E para que nós possamos resistir ao diabo. Então a nossa mente, irmãos, é o nosso ponto fraco. Então todo o nosso problema desde o início é a nossa mente. A partir do momento que nós tenhamos a maneira ideal de controlar a nossa mente, nada vai nos abalar, porque nós sujeitarmos a Deus. E se nós sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, ele fugirá da nossa presença. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para mim e para a tua vida nesse momento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e vos dê a paz. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Eu queria também pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe o feedback, né? Que nos ajude a divulgar o Evangelho, que nos ajude a divulgar as boas novas. Que Deus abençoe mais uma vez.